Eu sou a Sandrina Machado, sou psicóloga no agrupamento de escolas de Freixo e estou aqui como entrevistada. O meu entrevistador é o Enzo, que frequenta o agrupamento de escolas de Freixo, está no 9º ano. Psicologia, estou aqui enquanto psicóloga e porque o Enzo, no fundo, procurava ter mais informação sobre essa área. Ele está numa fase de tomada de decisão, como os restantes alunos, para saber qual curso vai escolher para o próximo ano, para fazer o nível secundário. O Enzo tem a particularidade, e isso é que é interessante, não ter ainda uma ideia fixa daquilo que ele quer seguir, daquilo que ele quer fazer. Pronto. E a psicologia surgiu este ano um bocadinho assim, para ele poder explorar, mas não tem apenas esta área de interesse. Então, o Enzo fez-me perguntas muito desafiantes, sou sincera. Algumas perguntas não estava à espera. Focou-se muito na parte mais dos meus sonhos, não é? Das minhas principais atividades, as que eu gosto, muito do lado positivo, e também fico feliz por esse aspecto, por ele também valorizar e ver o que é importante a nível da psicologia e que fará sentido também para ele. Pronto. Ele perguntou-me o que é que fazia um psicólogo, não é? E isso é uma pergunta bastante difícil. Porquê? Porque um psicólogo pode trabalhar em diferentes áreas e tem diferentes áreas de especialidade. Depois, é o que estive a explicar ao Enzo, dependendo da sua área de especialidade, o psicólogo vai ter uma intervenção diferente, não é? O que está na base, no fundo, é ou ajudar pessoas, ajudar comunidades, ajudar grupos, não é? Porque a intervenção do psicólogo, geralmente, só se for mais a parte clínica, não é individual, não é só individual, e quando estamos aqui a falar em crianças, raramente acaba por ser uma intervenção individual, e o objetivo aqui é um bocadinho comum a todos, não é resolver os problemas das pessoas, não é? É ajudar as pessoas a encontrar estratégias para resolver os seus próprios problemas, ok? Porquê? Porque eu até posso ter as minhas estratégias e as minhas estratégias podem ser eficazes para um determinado problema. E outra pessoa encontrar outro tipo de estratégia para resolver os seus problemas, os desafios que vai encontrando, ou mesmo problemáticas dentro do foro mental, está bem? Não esquecer, e muitas vezes as pessoas pensam, e têm essa ideia que é um bocadinho errada, que é ir ao psicólogo. No fundo, vou ao psicólogo, não é? Quase como se fosse fazer uma visita, não é? E vou lá desabafar. Pronto. Essa é uma ideia errada. É uma ideia errada, porquê? Porque a psicologia, não é? É uma ciência. E como ciência, tem aqui um conjunto de avaliações, não é? Intervenções que, em termos científicos, são testadas, não é? Para determinadas problemáticas ou para determinadas necessidades, nós vamos intervir, mas intervir de forma a que sejam algo que já tenha sido testado e que tenha resultados, não é? Conseguimos obter resultados. Não vou aqui, enquanto psicóloga, não é? Fazer um bocadinho aquilo que me apetece, não é? No fundo. Pronto. E para isso nós temos, no fundo, aqui uma formação de base, não é? Foi o que expliquei ao Enzo. Temos uma formação de base que é comum a qualquer psicólogo, que são as competências básicas, no fundo, que um psicólogo deve ter, e é isso que nós aprendemos e temos que aprender a desenvolver. E depois, em função das nossas especialidades, a especialidade que nós escolhemos, vamos desenvolver outras competências, não é? Eu sou psicóloga na área da educação. Depois tenho colegas meus que são na área da clínica, não é? E da saúde, outros na área das organizações, a nível social, outros, por exemplo, também a nível do desporto, outros na justiça, que é a psicologia da justiça, psicologia criminal, pronto, há várias terminologias. E depois têm surgido ultimamente várias
áreas novas, não é? Algumas foram bebendo fontes de outras áreas, e isso é que depois acaba a ser fascinante. Há a neuropsicologia, há coaching psicológico, pronto, acaba por haver várias especialidades e depois quase subespecialidades, não é? E quando nós escolhemos ser psicólogo, no fundo, vamos acabar por ter um papel diferente e função diferente em função do contexto que vamos atuar, está bem? Temos linhas orientadoras comuns a todos, não é? E nós temos um código deontológico e ético, não é? E por isso existe a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para orientar, no fundo, e regular a profissão, não é? Porque senão, aqui o que é que poderia acontecer? Qualquer pessoa chegava, dizia que era psicólogo, e até podia ter muito jeito, não é, para ser psicólogo, mas não ter aqui a formação, ou não ter a certificação que seja necessária para poder exercer e também regulamentar as práticas, não é? Pronto. Basicamente, foi isso que o Enzo perguntou-me relativamente à psicologia. Ele tem mais interesse, algum interesse pela psicologia clínica e da saúde, porque provavelmente é uma área que ele já ouviu falar, e que a psicologia também é mais conhecida. A realidade, não é? É a área clínica que acaba por ter maior impacto. E depois também falou mais vezes ali um bocadinho da psicologia criminal, da psicologia da justiça, pronto. Porque isso também acho que está muito associado às séries, não é? Aquele fascínio, não é? Quando o psicólogo aqui parece que descobre as mentes, pronto. E acho que está um bocadinho relacionado com isso. Mas isso o Enzo, e qualquer pessoa que tenha interesse em psicologia, terá tempo para descobrir qual é a sua área de especialidade. Ou as suas áreas, não é? Porque nós podemos ter várias áreas também de especialização. Bom, depois tudo depende do nosso percurso, do nosso interesse, e isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Não é uma coisa que é evidente logo à partida, não é? Vamos aprendendo, e como tudo, e depois vamos escolhendo. O que é que o Enzo perguntou-me? Quais eram as principais atividades que eu tinha em termos profissionais, mas mais no sentido de quais são as atividades que eu mais gosto de fazer em termos profissional. Então, gosto muito de trabalhar com os alunos, não é? Tenho realmente um grande fascínio e é a parte que eu mais gosto a nível do meu trabalho. Estar com os alunos, especialmente estar com um grupo, não é? Trabalhar em grupo. E gosto muito também de trabalhar a nível de projetos. Pronto. Por isso, tudo o que é parte de promoção de competências, prevenção, na parte escolar, não é? Na parte educativa, realmente é uma área que eu gosto bastante. No entanto, a minha principal função é mais a nível remediativo, isto é, quando há um problema, também intervir, não é? E fazer avaliação e intervenção nas situações ou junto dos alunos. Pronto. Acaba por ser uma atividade, em termos profissionais, ser psicólogo, e estou a falar aqui em psicóloga numa escola muito desafiante, e o que eu gosto mais é desse desafio. Porquê? Porque eu acordo de manhã, sei mais ou menos o que me espera, não é? Mas chego ao final do dia e o meu dia não foi igual, não é? Ou não foi como tinha planeado. E porquê é que isso acontece? Acontece porque também não sou uma pessoa super organizada, para ser verdade, mas acontece essencialmente porque no contexto escolar nós trabalhamos com os alunos, trabalhamos com os professores, trabalhamos com as famílias, trabalhamos muitas vezes também, às vezes, com a comunidade. E aqui podem surgir várias situações. Então, aquilo que eu às vezes tinha programado, não é? Por exemplo, a minha semana, não é? Porque aquilo que eu muitas vezes faço
e toda a gente faz, não é? Ao iniciar a sua semana, ou por exemplo ao domingo mesmo, final do dia, não é? Organizar como é que será a semana, não é? Mas acaba sempre a haver alguma coisa que vem aqui mudar, não é? Ou pode mudar a minha prática. E isso para mim é a parte que eu mais gosto, é a parte que mais me atrai dentro da psicologia, porque estamos a falar de seres humanos, estamos a falar de pessoas, todas são diferentes, todas têm problemas diferentes e mesmo quando o problema é o mesmo, não é? As soluções são diferentes, pronto, as situações são sempre diferentes e é sempre um desafio, acaba sempre por ser um desafio. Pronto, é o que eu mais gosto em termos da minha atividade. Relativamente depois, o que é que o Enzo me perguntou mais? Perguntou-me uma coisa muito, muito interessante, que ele tinha uma dúvida. Como ele ainda tem algumas dúvidas relativamente ao que quer fazer, com muitos alunos, não é? E não é esperar o contrário. Há alunos que já sabem exatamente o que querem fazer, outros não, o que é perfeitamente normal. Ele perguntou-me como é que eu era como estudante. Pronto, quando tinha a idade dele, como é que eu era. E quando ele me fez essa pergunta, não entendi logo o que é que ele queria dizer. E então ele, no fundo, queria saber o que é que eu precisava, ou o que é que ele precisava, não é? Para seguir a área de psicologia, no fundo. E então queria saber como é que eu era quando era estudante, não é? Quando tinha a idade dele, quando estava no nono. Então tive que fazer aqui um exercício, não é? lá para trás, de memória. E realmente, quando estava no nono ano, aconteceu uma situação, também tinha que tomar aqui uma decisão, ir para um curso também de caráter mais geral, científico-humanístico, não era um curso científico-humanístico, mas era a mesma coisa, corresponde mais ou menos à mesma coisa, ou um curso com uma vertente mais profissional ou tecnológica. E nessa fase, eu lembro perfeitamente que eu não sabia, isto é, eu não sabia o que é que queria fazer, não é? E toda a gente muito entusiasmada a saber exatamente qual era a sua área, o que é que gostavam, tinham as certezas todas, e eu não sabia, não é? Isso fazia-me, no fundo, fazia um bocadinho de confusão, porque não conseguia projetar, passar 3, 4 anos, 5 anos na universidade, o que é que eu faria, qual era a profissão. Pronto, para mim era um bocadinho estranho. Então, o que é que eu fiz? Na altura, fui para as áreas, o que eu gostava, não é? No fundo, fui pelas disciplinas que eu mais gostava e tentei também fazer esse trabalho de projetar-me. Foi muito difícil, então como foi muito difícil, eu fui pelas minhas áreas de interesse. Eu gostava muito de biologia e, no fundo, era a biologia, sabia que tinha a ver alguma coisa com a biologia, para mim, a nível do secundário, mas não gostava muito da matemática. Isto é, não é que não gostasse, não era assim as minhas disciplinas, a disciplina que tinha mais facilidade. Mas pronto, pensei assim, olha, vou para um curso, pelo menos que tenha algumas disciplinas que eu gosto, não é? E aquelas que eu não gosto, terei que me aplicar mais, terei que aqui definir outro tipo de estratégia. Também gostava muito de artes, na altura, e pronto, mas artes para mim ainda era bastante confuso, não é? Era uma coisa que explorava na escola, mas era só na escola e naquelas aulas que nós tínhamos de artes visuais, e não sabia se realmente, em termos de futuro, gostaria depois de seguir em esse nível. Então fui pelo seguro, não é? Fui pelas áreas, pelas disciplinas que eu mais gostava. Pronto. E o Enzo até perguntou, mas era boa aluna? Eu era boa aluna, era boa aluna, mas também porque tinha bastante método, não é? E tentava. Qual foi a minha visão? A minha visão foi um bocadinho, pronto, eu não sei o que é que vou fazer, então, como não sei o que é que vou fazer na universidade, eu não sei que média eu vou precisar. Não tinha nada, não é, que me dissesse assim, ok,
sabia que medicina dificilmente seria para mim, não é? Apesar de gostar até dessa área, mas não teria média para entrar. E depois, então comecei a pensar, pronto, vou dar o melhor de mim nas diferentes disciplinas, assim para obter a média melhor que conseguir. Pronto, e foi isso que aconteceu. Porquê? Porque eu não sabia para que curso queria seguir. Por isso não sabia qual é a média, mais ou menos, que eu precisaria, não é? Então deixei um bocadinho a média de lado e pensei, não, vou trabalhar, pronto, o melhor que sei fazer, o melhor de mim. Pronto, e depois logo verei, não é? Porque tinha isso em vantagem, se calhar, comparativamente a outras pessoas que tinham uma maior pressão por causa das notas. Eu não é? Eu tinha, só tinha de dar o melhor de mim, depois logo saberia o que fazer. Depois, o que é que me levou, no fundo, a escolher esta profissão, que é outra pergunta do Enzo. Não foi sempre claro escolher esta profissão, não foi uma coisa assim, vou ser psicóloga, sempre quis ser psicóloga. E, por acaso, este fim de semana estava a pensar um bocadinho como é que foi esse processo todo, não é? E lembrei-me também quando foi a minha candidatura a nível da universidade. Eu candidatei para áreas completamente diferentes, não é? Porquê? Porque eu tinha interesses muito diferentes e para mim a psicologia era um interesse, pronto, era uma coisa que eu gostava. Se ia ser psicóloga ou não sabia, não é? Mas eu só sabia que era uma coisa que eu gostava. Pronto, e até estive a ver um trabalho, não foi bem um trabalho, o trabalho está aqui, não é? Que fiz na universidade, mas desse trabalho tentei adaptar aqui, não sei se vou conseguir ver, mas é só para ter um bocadinho a noção. Tentei adaptar, no fundo, ao perfil que que os alunos tiveram que fazer, preencher um questionário, que é um questionário que é muito semelhante ao questionário que são aplicados em termos de orientação vocacional, só que aqui tem várias áreas, analisa várias áreas. Então, tentei adaptar um questionário que eu tinha feito quando estava na universidade e que também dava um perfil, não é? As áreas tinham uma designação diferente, mas também tinham áreas muito semelhantes. Pronto. E então, este é o meu perfil. E se vocês repararem aqui, e para o Enzo também perceber, eu era essencialmente helper, que é altruísta, e também tinha a parte do creator, a parte criativa, também bastante elevada. E provavelmente continuará assim, não é? Mas também tinha aqui o líder, que vinha aqui logo a seguir ao creator. E achei isso engraçado, porque o líder não é uma coisa que eu penso, que eu vejo como muito presente na minha vida. Então, este fim de semana tive a fazer esse trabalho, como os alunos fizeram, quando tiveram que analisar o seu perfil vocacional. Foi ir a cada área do perfil, não é? Pelo menos com as que tiveram mais pontuação, e analisar, em que tinham que analisar as competências, por exemplo, de um helper, os valores profissionais, o tipo de personalidade, os contextos de trabalho, etc. Pronto. E então estive a ver. E foi muito interessante porque, no fundo, o que acontece é que aqui, não faz mal se não conseguirem ler, mas eu tenho muito do helper, é verdade, mas também muito do criativo, não é? E, em termos de valores, é muito do criativo e do helper, não é? E depois fui ver, então, mas porquê é que eu tenho um líder, não é? Se mesmo a nível do meu trabalho não sinto propriamente que sou líder, por exemplo, não é? Não associava. Então fui ver. E as competências de um líder têm a ver muitas vezes com
iniciar projetos, desenvolver projetos, organizar atividades, convencer as outras pessoas, não é? Tentar assim um bocadinho ter essa parte de mover, não é? As pessoas quando acreditam em alguma coisa. E aí que eu encontrei então essas competências e porque é que eu tinha pontuado tão alto a nível da liderança. Está bem? Pronto. E só queria mostrar isso também um bocadinho para os alunos que às vezes, e como o Enzo, por exemplo, também tem, o Enzo tem um perfil muito de investigador e helper também, e ele vai ter que descobrir porque é que a parte do investigador também está muito presente e está relacionado com a psicologia, não é? Porque depois esqueci-me de dizer que na parte da psicologia também há a parte de investigação que é muito importante, não é? Que nem toda a gente vai sempre para a prática, não é? Precisamos de pessoas, e é fundamental ter pessoas, e cada vez mais, que investigam, não é? Para depois termos práticas que sejam validadas cientificamente. Pronto. E um bocadinho como Elder e como alguns alunos, tinha vários sonhos em termos profissionais. Eu já quis ser quase tudo, sinceramente, no que diz respeito ao Elber, no que diz respeito à parte do creator, tinha muitos interesses, pronto. E achei engraçado, então, partilhar, porque eu gostava de muita coisa no fundo, e continuo a gostar de muita coisa. Pronto, não tinha um perfil que nós dizemos, ok, ali tu vais para esta área, vais fazer isto, isto e isto. Não, ok? E isso os alunos não têm que se preocupar. Porquê? Porque o objetivo aqui, e já vou passar para a última pergunta, e depois acabo por fazer as outras, relativamente ao conselho que eu posso dar relativamente a um processo, quando nós estamos num processo de tomada de decisão, muita gente diz que os alunos estão no 9º ano, é muito cedo. Mas nós estamos sempre a tomar decisões, não é? E os alunos têm que começar a tomar decisões, não é? E decisões relativamente ao seu percurso, que isso é fundamental. E o 9º ano, a decisão que eles têm que tomar é realmente em termos de áreas de interesse. Ver o que é que eles... quais são as suas competências, quais são os desafios, porque eu não gosto de dizer dificuldades, quais são os desafios para começar também a definir estratégias, não é? E a envolvê-lo ainda mais relativamente aos seus objetivos. Pronto. E ter a capacidade depois de reformular os seus objetivos. Por isso é que digo aos alunos, e digo aos adultos também, porque esta parte da carreira vai acompanhar-nos ao longo da vida, não é? Nós estamos em constante, e devemos, se não estamos, deveríamos estar em constante processo, entre aspas, de orientação, ou pelo menos de tomada de decisão, não é? Quando nós decidimos, por exemplo, mudar de trabalho, estamos a passar por um processo desse. Quando decidimos mudar de área, passamos por esse processo. Pronto. E eles estão a iniciar, não é? Estão a iniciar no fundo. E isso, o conselho que eu dou muitas vezes aos alunos é: ok, o que é que eu quero saber daquela área, não é? O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso fazer? Quais são as oportunidades que essa área me dão? Será que esta área tem a ver comigo? O que é que eu gosto realmente, não é? Porque quando nós fazemos coisas que nós gostamos realmente e não são impostas pelos outros, as coisas correm bem, não é? Eu não sei, e muitas vezes falo-vos disso, eu não sei como é que vai estar o mundo, como é que vai estar a sociedade daqui, não é? Vamos imaginar, alguns vão para um curso profissional, não é? Bom, daqui 3, 4 anos, não sei como é que vai estar o mercado de trabalho. E muito menos daqui 8, 9 anos, não é? Não faço ideia. E é por isso que nós temos de ter a capacidade de sempre flexibilizar, não é? Adaptar às situações. Porque o que é certo hoje pode não ser amanhã, mas pode ser semelhante. E quanto mais nós explorarmos realmente o que nós gostamos, os nossos interesses, não é? Nós vamos conseguir tomar essa decisão.
ok? E abrir horizontes. Digo sempre aos alunos, não se fixam só numa coisa. Vão procurar informação, porque é este o processo. É procurar informação, ok, isto até gosto, mas isto aqui, por que não gosto tanto disto? Não é? Questionar-se e um bocadinho, no fundo, explorar as coisas com curiosidade, não é? Não esperarem que sejam os outros a dizer, a tomar as decisões por vocês, não é? E porque isso vai comprometer-vos muito mais. Por exemplo, um aluno, muitas vezes os alunos dizem assim, eu não vou, por exemplo, para um curso, determinado curso, porque não gosto daquela disciplina, não é? Mas nós temos que ver, ok, eu não gosto daquela disciplina, mas será que eu consigo tirar notas suficientes, não é? Que me permite, por exemplo, não destabilizar muito a média, não é? Ficar ali na média. Ou será que não gosto e simplesmente não vou, não é? Porque não há cursos ideais. Eu não consigo definir um curso para cada aluno, não é? Com disciplinas específicas. Pronto. Porque ao longo do percurso vão existir coisas que gostamos muito e outras que gostamos menos. É natural. Pronto. E essa decisão eles já são capazes cada vez mais de a fazer, não é? Com a orientação, obviamente, com a orientação de psicólogos, a orientação dos pais, dos professores, que são fundamentais. Mas eles acabam por conseguir fazer e tomar essa decisão. Por isso, Enzo, não te preocupes. Vai para a área que tu gostas, realmente, porque isso tu já decidiste. Vai para a área que tu gostas. E depois, em 3 anos, o secundário também vais descobrir outras coisas, não é? E as coisas vão começar a definir-se também, não é? As possibilidades também vão se abrir. E ter sempre essa mente um bocadinho curiosa, no fundo. Explorar, que é isso que eu muitas vezes peço aos alunos. Depois, e para acabar, não é? O Enzo perguntou-me o que é que me inspira em termos profissionais e quais são os meus sonhos. Eu acho que era bom acabar dessa forma. O meu maior sonho em termos profissionais é continuar a sonhar. Porque no fundo, enquanto continuamos a sonhar, nós avançamos, não é? E avançamos atrás dos sonhos. Pronto. E isso espero continuar, porque há fases que sonhamos menos, não é? Mas espero continuar a ter sempre isso e sonhar alto, não é? No fundo, para ver se as coisas se concretizam.